Bom dia, eu me chamo Marcos Vinícius Evaristo e sou acadêmico do curso de Pedagogia da Uniaselv, do Polo de Itajubá, Minas Gerais. E hoje eu estou apresentando a socialização da disciplina de estágio curricular obrigatório, educação infantil. A minha área de concentração escolhida foi as metodologias de ensino, o programa de extensão Educação e Direitos Humanos. O meu projeto de extensão é a infância como palco de direitos humanos. O produto virtual escolhido foi uma cartilha e o meu tema foi a informática como ferramenta de ensino no lúdico. Então, com esse tema, a gente vai abordar como a gente pode trabalhar a informática na educação infantil. Ela pode ser trabalhada de forma lúdica, ela pode ser trabalhada utilizando recursos pedagógicos e softwares pedagógicos. A justificativa. Optou-se por esse estudo pelo fato de que as formas de ensino e aprendizagem mudam constantemente em nossa sociedade. E é de suma importância que instituições e educadores estejam prontos a utilizar essas novas metodologias. Então, nosso âmbito educativo hoje, ela está mudando incansavelmente. Professores estão abandonando velhos paradigmas de tradicionalismo e estão implantando novas formas pedagógicas dentro da sala de aula. E nisso, a informática, a tecnologia, ela é uma grande aliada nesse processo de ensino e aprendizagem das crianças. Ela é uma ferramenta de ensino, e foi um tema que norteou todo o estágio, onde esse recurso tecnológico desempenha um papel preponderante no desenvolvimento infantil. Dessa forma, torna-se primordial compreender e analisar os benefícios desse recurso para a educação infantil. Esse recurso ele pode ser trabalhado na educação infantil? Pode. De que forma? Utilizando softwares educativos e de forma lúdica. Quais que foram os objetivos desse estágio? Averiguar as metodologias de ensino e o uso da informática como um novo aparato tecnológico para obtenção de novas formas de aprendizagem. Realizar no contexto didático-pedagógico a introdução de novas tecnologias como referencial para o ensino infantil. Observar a instituição de educação infantil visando a responsabilidade e ética, dando destaque e atuação dos professores, o funcionamento didático-pedagógico e o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno. A minha fundamentação teórica, ela foi embasada aqui, os principais tópicos que eu trouxe, com dois autores, que foi Moraes e foi Nascimento. Então, aqui a gente vê que a presença de tecnologias educacionais na educação infantil, ela proporciona incontáveis possibilidades pedagógicas. E é uma prática pedagógica que está sendo bastante implantada nas escolas hoje. Então, antes a gente pensava que a informática ela poderia ser trabalhada só nos anos iniciais do fundamental. E não, a gente pode implantar esse recurso na educação infantil desde cedo. É uma prática lúdica, ela desperta interesse nas crianças, a aprendizagem ela é mais significativa e ela torna o ensino mais rico, o ensino mais amistoso. Então, pesquisas informam que escolas que utilizam computadores no processo de ensino e aprendizagem apresentam melhorias nas condições de estruturação do pensamento do aluno, com dificuldades de aprendizagem, compreensão e retenção. Colaboram também para a melhor aprendizagem de conceitos matemáticos, já que o computador pode constituir-se de um bom gerenciador de atividades intelectuais,
desenvolver a compreensão de conceitos matemáticos, promover o texto simbólico capaz de desenvolver o raciocínio sobre ideias matemáticas abstratas, além de tornar a criança mais consciente dos componentes superiores do processo de escrita. Então, essa foi uma citação de Moraes. Com a utilização do computador na educação, é possível ao professor e à escola dinamizarem o processo de ensino e aprendizagem com aulas mais criativas, mais motivadoras e que despertem nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e fazer descobertas. Essa citação foi de Nascimento. Então, remete àquilo no que eu disse. Aulas mais criativas, mais dinâmicas, elas estimulam o aluno, a aprendizagem da criança. Não fica uma aula tradicionalista, na qual o professor ele transmite a matéria e o aluno abstrai aquilo. É uma aula, no caso, quando a criança se desafia, a criança se descobre, né? E a criança, ela cria hipóteses para o aprendizado dela. Então, o computador ele é uma grande ferramenta nesse estilo de aprendizagem. Várias possibilidades de trabalhar esses recursos no computador. Trabalharmos cores, jogos educativos. Para quem está entrando no ciclo de alfabetização, é uma poderosa ferramenta também, né? De trabalhar com os teclados do computador também, né? Na formação de palavras. A minha metodologia. Mediante o período de pandemia que estamos vivendo, o estágio foi realizado de forma virtual no modelo pandemia, determinado pela Uniaselv. Todo o material foi devidamente referenciado e extraído de sites, artigos, periódicos e blogs. O produto virtual desenvolvido foi uma cartilha que ofereceu à comunidade acadêmica e professores subsídios para trabalhar a informática no campo educacional, de forma lúdica. A cartilha apresenta uma abordagem de forma simples e de fácil entendimento, para que acadêmicos e professores possam utilizar essa ferramenta em seu planejamento, no dia a dia, em sala de aula com a educação infantil. Então, o meu roteiro de observação virtual, ele foi construído, na verdade, eu fui a campo em uma escola aqui da minha cidade, de Venceslau Braz. Ela foi feita no CIMEI, que é um Centro de Educação Infantil, Jacira de Lima Costa. E o detalhamento de informação, ele foi disponibilizado pela Secretaria de Educação daqui da minha cidade. Então, a quantidade de estudantes, ele resulta na creche, que são 37 alunos, e na pré-escola, que são 49 alunos. A área de atuação, ela é educação infantil. O turno de atendimento, ela é matutino e vespertino. O quadro de funcionários, o Centro de Educação Infantil, ele atua com 14 funcionários atualmente. E o IDEB da cidade, no ano de 2019, foi de 6,9. Lembrando que o IDEB não se aplica para a educação infantil. A experiência e formação das professoras regentes de turma varia entre 10 e 20 anos. E a formação, ela engloba o magistério, o normal superior e pedagogia. E a estrutura da escola, ela conta com 3 salas de aula, uma sala de informática, um berçário, um lactário, uma secretária, um pátio interno, um pátio externo, refeitório, cozinha, um sanitário infantil masculino, um sanitário infantil feminino, um sanitário para professores, biblioteca, sala de vídeo, parquinho e lavanderia. Agora eu vou falar um pouco do roteiro de entrevista. No caso, foram desenvolvidos 5 planos de aula no projeto de estágio. Esses planos de aulas, eles foram desenvolvidos para a educação infantil, seguindo os documentos norteadores
e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Então, nesses planos de aula, eu busquei abordar diversos temas, datas comemorativas que podem ser trabalhados no dia a dia em sala de aula. Então, esses planos de aula, o público, no caso, eu abordei desde o maternal até o pré-escola nível 2. Então, para a construção dos planos, levou-se em conta a faixa etária de cada criança e temas que podem ser facilmente trabalhados pelos professores no dia a dia da educação infantil. Os planos também foram desenvolvidos com base nos campos de experiência da BNCC. Então, eu realizei uma consulta nesse referencial e nele enfatizam noções, habilidades e atitudes, os valores e afetos que as crianças devem desenvolver de 0 a 5 anos. Consultando ele também, na educação infantil, a gente trabalha muito os campos de experiência, que são as habilidades que as crianças deverão desenvolver durante o seu curso na educação infantil. Qual que foi a minha vivência do estágio? Mediante ao período pandêmico que estamos vivenciando e determinação da Uniaselv, o estágio curricular obrigatório foi totalmente realizado de forma virtual no modelo pandemia, ofertado pela instituição. Todo o material foi devidamente referenciado e extraído de sites, artigos, periódicos e blogs. Para a conclusão do projeto, infere-se, deduz que este oportunizou a estar à frente da realidade e assim enxergar e reconhecer que há necessidade de aprimoramento e busca do conhecimento para a formação acadêmica e também outras aptidões e interesses em relação ao campo profissional. Oportunizou uma visão bastante significativa na aquisição de meus conhecimentos, pois é notório observar como a teoria e prática proporciona uma aprendizagem rica, propiciando momentos de investigações e descobertas. Agora eu vou falar um pouco do meu produto virtual que foi escolhido. Foi desenvolvido uma cartilha. O meu público-alvo foi os acadêmicos e professores. Acadêmicos esses que são futuros profissionais de pedagogia e são professores já atuantes na área. A minha área de concentração escolhida foi as metodologias de ensino. O tema do produto virtual foi a informática como ferramenta de ensino no lúdico. O produto virtual foi desenvolvido utilizando pesquisas em sites, vídeos, imagens e blogs educativos. Tem por objetivo trabalhar estratégias de cunho pedagógico com as crianças utilizando softwares educativos. Tem por objetivo também trabalhar a utilização do computador e todos os seus componentes de forma pedagógica e lúdica. A cartilha traz a possibilidade de uso visando a comunidade acadêmica e professores da educação infantil. Então, aqui agora, eu coloquei um link, quem tiver interesse de estar entrando para acessar, do meu produto virtual, que foi essa cartilha. Eu vou mostrar ela para vocês de forma bem breve, para vocês darem uma verificada, como foi construído. Só um instante. Então, a informática como ferramenta de ensino no lúdico. Então, aqui eu começo dando uma breve introdução, qual que é a finalidade dessa cartilha, certo? Quais são os assuntos que serão abordados no decorrer dela. Então, aqui nós temos o sumário, aqui a gente vai abordar crianças, direitos humanos, computador e educação infantil, como deve ser a aula de informática para os pequenos, ensinando os componentes do computador de forma lúdica e as metodologias e a conclusão. Então, aqui nós temos a introdução, os objetivos da cartilha,
Aqui nós temos os tópicos que estão sendo abordados. Então aqui se atentem a uma coisa muito interessante. Como deve ser a aula de informática para os pequenos? Aqui ele dá subsídios para os professores trabalharem essa cartilha em sala de aula utilizando o computador. Então é muito interessante. Quem puder dar uma lida vai ser um conhecimento muito rico. Aqui no caso está ensinando como você vai ensinar os componentes do computador para as crianças de forma lúdica. É o mouse, o monitor, o gabinete, o teclado. Então são os principais componentes do computador. De início na educação infantil. Depois pode ir aprofundando um pouco mais, ensinando os softwares. Então, de início, aqui ele apresenta os componentes do computador de forma descontraída e de uma linguagem acessível a público infantil. Então, aqui tá as minhas referências, né? De onde que eu tirei todo o meu trabalho, toda a construção do projeto, do paper de estágio, certo? E aqui, no caso, eu vou deixar uma citação de ele é um célebre pensador da educação. Impossível você pensar em pedagogia e não pensar nele, que é Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Eu agradeço a atenção de todos e tenham um bom dia.